recordações, lembranças da vida sofrida e querida, na festa e na dor. Pra nós são sinais do Onipotente na vida da gente, amado Senhor. A presença da igreja no sul do Maranhão. A Diocese de Balsas pertencia à Arquidiocese de São Luís, que compreendia o território que vai do litoral até o Tocantins, fazendo fronteira com o Piauí, num total de 205 mil quilômetros quadrados. A pastoral da desobriga deve ser entendida no contexto social da época e do próprio modelo de paróquia. Entre os anos de 1930 e 1950, a igreja no Brasil passou a enfrentar novos desafios pastorais trazidos por uma confluência de movimentos e ideias. A prática pastoral da igreja era conduzida basicamente pelas orientações de dois documentos: a Carta Pastoral Coletiva de 1915, tão importante que foi reeditada em 1950, e o Concílio Plenário Brasileiro. No sertão, a pastoral consistia na visita anual que o pároco fazia durante o período da seca, entre maio e setembro. Estas visitas, feitas em lombo de burro, eram realizadas às pressas, contra o espaço e o tempo. Todo dia numa localidade diferente, confissões, missas, batizados, casamentos, crismas, para partir em seguida para outro lugar. O trabalho pastoral era contabilizado pelo número de batizados, casamentos e comunhões. É bom notar que no sertão o catecismo era ensinado pelas patroas e as esposas dos fazendeiros, que tinham um certo grau de cultura. Consistia em ensinar aos próprios filhos e aos filhos dos agregados e vaqueiros as orações e alguns dogmas, como a criação do mundo, nascimento, paixão e morte de Jesus Cristo, a devoção a Maria e aos outros santos padroeiros da fazenda, ou protetores contra alguma doença ou desgraça, como fogo, enchente, mordida de cobras, entre outras. A religiosidade do povo do sertão foi sustentada pelos rezadores e rezadoras. O serviço que eles prestavam era o de dirigentes de oração e os rituais cantos transmitidos pela tradição oral. Os rituais e orações eram praticados em enterros, nas novenas, nas festas, nas procissões penitenciais para conseguir chuva. A maioria dos pais não tinham condições de transmitir a doutrina, orações, nem de explicar os mistérios de Cristo. Os pais ensinavam somente o sinal da cruz, porque era necessário quando se bocejava ou quando espirrava. O Pai Nosso era aprendido com a Ave Maria e a Santa Maria nas novenas. Os missionários combonianos e a criação da prelazia. No final de 1953, os combonianos já eram 8 padres e 3 irmãos nas paróquias de Balsas, Riachão, Loreto e Alto Parnaíba. O ano de 1954 representa o início efetivo dos grandes trabalhos pastorais e a montagem da infraestrutura material. O padre Diogo Parodi, vigário-geral, depois administrador apostólico de Balsas e sagrado bispo em 1959, conseguiu do governo federal uma verba para iniciar as obras sociais em benefício de menores abandonados da prelazia, que seria instituída oficialmente em 1º de janeiro de 1955. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Estamos aqui com o Padre Cesarino, um dos primeiros missionários da primeira hora da evangelização na igreja de Balsas. Padre Cesarino, nós gostaríamos que o senhor fizesse memória desses 65 anos de história, de fatos que marcaram a ação evangelizadora, as mudanças que aconteceram, pessoas que foram importantes na caminhada da igreja de Balsas.
Os combonianos, os primeiros, que eram 6, 4 padres e 2 irmãos, chegaram aqui em 52. Eu cheguei em 62, 10 anos depois. Já tinha passado um pouco de tempo. Eles vieram aqui e pegaram uma parte da Diocese de Caxias, que se tornou a missão dos combonianos. Porque naquele tempo, antes do concílio, as missões eram entregues a uma congregação. Ali faziam alto e baixo como queriam, esperando que fosse bom. E vieram aqui e encontraram já uma situação de cristianismo bem organizado, ao menos na cidade. Aqui em Balsas, exatamente, estava o padre Vidigal. O único padre de toda a parte da diocese tirada de Caxias para a missão comboniana. E começaram praticamente como faziam os sacerdotes diocesanos, sem nenhuma diferença. Viram as dificuldades, mas começaram dividindo praticamente a paróquia, as várias paróquias, em 2 partes: a cidade e o interior, o sertão. No sertão, todo mundo sabe que nem sempre se podia ir, ainda mais a cavalo ou de burro. Precisava passar muito tempo. E era possível só durante a seca. E na cidade se trabalhava o ano inteiro. Como praticamente já nós lá na Europa tínhamos costume, mais ou menos. Portanto, a maioria do tempo se passava na cidade, assim que podia crescer mais facilmente. Agora, no interior, na Desobriga, que era bem dura, mas eu achava muito bonito, não sei porquê, precisava mais coisas em si mesmo, mas era impossível, porque no tempo da Desobriga precisava visitar, não digo as comunidades, mas sobretudo as fazendas. Os fazendeiros, não como hoje, eram pequenos, que recebiam o povo que ia para lá para praticamente as confissões, a missa, a comunhão, os batizados e de vez em quando, era mais ou menos 5 anos, também as crismas que o padre fazia. Bom, diante dessa realidade, desses desafios, alguns desafios assim que foi marcante para a missão comboniana aqui na Diocese de Balsas durante esses 65 anos de evangelização. Eu queria explicar uma coisa. Quando aqui vieram os combonianos, quase imediatamente perceberam a situação social, econômica, uma situação de pobreza e de falta de tantas coisas, de verdade. Portanto, eles introduziram logo, além da evangelização direta, de catequese, de evangelho, de sacramentos, uma coisa sacramental que era naquele tempo mais do que Bíblia, estudos bíblicos, esses encontros, viram a situação. Então, entraram logo com aquela visão social, econômica, política, assim nós diríamos, um trabalho social para procurar que a situação assim, social, econômica e tudo mais, se fosse melhorasse um pouquinho. É por isso que tivemos tantas construções naquele tempo, que precisava para a formação. Porque inicialmente, na Desobriga, não tinha tantas visões de falar, de ajudar os pobres, de ter mais justiça. Era um pouco difícil. Nem se via bem. Mas depois se começou a ver tudo isso. Sobretudo quando chegou o concílio.
com os nossos bispos brasileiros que entraram bem neste ponto, aqui foi um lugar muito, muito importante na nossa diocese. Mas desde o início, o bispo, praticamente, o primeiro bispo veio como padre superior da missão comboniana, Dom Diogo Parodi. Ele começou logo a procurar de ajudar o pessoal. Como é que podíamos ter uma formação sem uma instrução, uma educação? Que tinha quase nada. Tinha algumas escolas, sim, nas cidades mais importantes, chamado de elementar, me parece, os 5 anos, onde tinha 5. Aqui a Balsas tinha também, me parece, ser um ginásio, mas outra coisa não tinha. E ele pensou de formar um colégio, de instituir um colégio para professoras, não normalistas, mas regentes. Não sei se vocês sabem o que eram. Eram praticamente professoras, depois do primário, faziam 4 anos, eram professoras para o interior. Na sua experiência de quase 50 anos de missão, 55 anos de missão aqui na diocese, para os novos missionários, não só que vêm de fora, mas também os que aqui se formam. Que orientação, que conselho, que parecer o senhor poderia dar da sua experiência? Na minha experiência, eu tentei fazer tudo que a diocese, depois a conferência dos bispos, depois do concílio, não, que foi uma revolução autêntica na nossa igreja, não de Balsas só, do Brasil inteiro. Eu tentei sempre seguir o que as assembleias marcavam, estabeleciam para as paróquias. Portanto, eu digo, procurar seguir o que as assembleias dizem. Agora, essa última pergunta não estava no script da nossa conversa. Nós sabemos que vocês estão deixando a diocese depois de 65 anos de história. Certamente para nós da diocese, a palavra que brota no coração é agradecimento. E o senhor que leva 55 anos de missionário aqui, que palavra, que sentimento vive nestes momentos? Me está fazendo uma pergunta muito difícil. Porque se dependesse de mim, não iríamos embora. Eu ficaria, os combonianos. Eu pensei sempre, ao menos uma paróquia seria bom que ficasse, como lembrança, ao menos isso. Embora saibamos que hoje em dia os sacerdotes diocesanos estão prontos para assumir com certeza muito bem, porque temos exemplos grandes de sacerdotes diocesanos santos que podem fazer bem, podem passar na frente de todos os combonianos. Portanto, não tem dúvida disso. Porém, eu dizia como saudade. Eu gosto muito da minha diocese. A principal atividade pastoral continuou sendo a desobriga por todo o sertão dos Gerais de Balsas. Não havia naquele momento possibilidades de reais mudanças, mas ao lado da assistência espiritual são feitas ações de assistência material, que abrem o caminho das futuras reformas sociais na região. Os combonianos introduzem uma linha de promoção humana na prelazia, dando um choque de trabalho na população da cidade e criam uma escola para menores com olaria, carpintaria, tipografia e posteriormente serraria e oficina mecânica. Criam também o curso de pedagógico, onde as irmãs capuchinhas tiveram um papel importante, e no início dos anos de 1960 fundam o Hospital São José. Trazem para Balsas a Cáritas brasileira para o meio rural. A prelazia cria em 1960 o CAER, que formava educadores e os assistia nos campos pedagógicos e financeiros. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto, cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do
Vaticano II, a opção por uma pastoral do progresso. Sob a liderança de Dom Diogo Parodi, de 1959 a 1965, a Igreja de Balsas concretizou sua opção pelo progresso e pela promoção humana na área da educação, como a Escola Normal, CAE e Colégio São Pio X. A pastoral da época estimulou a participação dos leigos em associações e movimentos religiosos, como Vicentinos, Moças Católicas, Legião de Maria, Oásis, Irmandades, associações de jovens e outros. Visando a futura formação de um clero local, foi criado também o Seminário Menor, procurando fazer uma catequese mais eficaz e, de certa forma, controlar as práticas do catolicismo popular. Em 1963, foi realizado as Santas Missões Populares. Outro forte evento religioso, seguindo a mesma estratégia pastoral das missões populares, foi o Congresso Eucarístico, em 1965. Neste sentido, podemos dizer que foi decisiva a presença de um bispo com uma visão eclesiológica, bem enquadrada na noção de igreja, povo de Deus, bem como a presença de jovens missionários combonianos com a formação teológica mais atualizada e mais atenta aos sinais dos tempos vividos na igreja. Naquele contexto, com Dom Diogo Parodi, participou das 4 sessões do Concílio Vaticano II, porém, em 1965, pediu demissão da Igreja de Balsas. Foi o primeiro bispo da Diocese de Balsas, Maranhão. Todo o povo teve um modo de apreciar seu zelo e dinamismo apostólico infatigáveis, seu caráter forte e batalhador, seu grande amor à igreja e aos pobres. Em 1967, o padre Rino Carlesi é elevado à condição de bispo da prelazia de Balsas. Naquele ano, passaram a fazer parte da prelazia de Balsas os municípios de Paraibano, Pastos Bons, Sucupira do Norte, Nova York e Mirador, aumentando enormemente a área de ação pastoral. A consciência de sua missão profética ante a justiça social, aos direitos humanos e a indispensável mudanças de estruturas, especialmente no campo. Essa opção leva a igreja a assumir mais decididamente a solidariedade com o povo. Desde 1962, reuniam-se o clero religiosos em encontros pastorais objetivando maior unidade nas ações e soluções práticas. Numa reunião do presbitério, em 1969, foi dividida a prelazia em 2 zonas pastorais. Balsas, incluindo também Riachão, Alto Parnaíba, Mangabeiras e Pastos Bons, compreendendo também Nova York, São Domingos, Paraibano e Loreto. Com a saída do padre Vitor Milesi, entra o então padre Franco Macerdotti, propondo uma reflexão acerca de uma pastoral libertadora. Essa nova opção apostólica coloca a Igreja de Balsas no mesmo compasso histórico eclesial brasileiro. Esse período da Igreja de Balsas é marcado por uma estabilidade e uma maturidade que faltaram nos anos anteriores. Uma compreensão cautelosa entre política e religião. Uma nova forma de trabalho com as classes populares, respeitosos de seus valores religiosos e culturais. Uma relação mais harmoniosa entre as bases e a hierarquia e a consolidação de novas estruturas eclesiais deu à Igreja condições de agir coesamente, apesar de suas diferenças internas. Em 1982, ela abrangia 15 municípios, uma população de 170 mil pessoas, 13 paróquias e mais de 300 comunidades eclesiais de base, 2 padres diocesanos, 14 religiosos, 1 diácono, 6 irmãos, 40 irmãs de 4 congregações, capuchinhas, Chambéry, Ursulinas e da Providência, e alguns leigos missionários. Tinha 8 seminaristas menores em Mangabeiras e 7 seminaristas maiores em São Luís e Fortaleza. Segundo Dom Franco, o sonho não pode parar, tem que ser continuado, superando todo e qualquer desafio que se apresenta. Os mistérios da vida, que não somos capazes de compreendê-los, nos surpreendeu com o trágico acidente que ceifou a vida de Dom Franco em 17 de setembro de 2006.
No entanto, o seu ideal de trabalho na diocese foi levado à frente pelos conselhos presbiteral e pastoral, sob a orientação do padre Antônio Guglielmi, como administrador apostólico. Porém, Deus, na sua infinita bondade e providência, no ano de 2008, presenteou a Igreja de Balsas com um novo pastor, Dom Enemésio Ângelo Lázares, que foi ordenado e empossado como quarto bispo de Balsas em 29 de março de 2008, assumindo o pastoreio de seu rebanho. Como ele mesmo afirma, se sentiu no compromisso de dar continuidade a todo o processo feito até então pelos seus antecessores. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Desde sua chegada em Balsas, em 1952, os missionários combonianos tiveram uma tríplice preocupação. Primeiro de tudo, a catequese, preparar bem catequistas, pessoas que pudessem instruir, ensinar, orientar o povo de Deus, crianças, adolescentes, jovens, adultos, no caminho da vida cristã, através da participação na comunidade, através dos sacramentos, através de uma formação realmente completa. A segunda preocupação foi com a saúde. Então, postos de saúde, hospitais também foram fundados, foram criados para atender assim as pessoas e cuidar da saúde, cuidar do bem-estar físico da população, ainda bastante pequena. E a terceira grande preocupação foi a educação. A educação desde as escolas primárias, o segundo grau e até as universidades. Então, várias escolas foram criadas, foram fundadas em várias comunidades, em vários municípios, em várias paróquias da diocese. Então, a primeira grande contribuição deles foi nessa tríplice direção, preocupados com a pessoa na sua totalidade, não simplesmente com o aspecto, digamos, religioso, propriamente dito, mas a preocupação humana, física, intelectual. E também é importante destacar o cuidado que eles tiveram, sobretudo através dos religiosos, dos irmãos, em preparar pessoas para a sociedade, através de uma profissão. Foram eles os primeiros que formaram os primeiros pedreiros, os primeiros carpinteiros, os primeiros pintores, os primeiros mecânicos de Balsas e de toda aquela região do sul do Maranhão. Até hoje nós temos tantos móveis lindos feitos por eles. Nós temos o piso, a cerâmica, eles tinham as formas, temos pisos maravilhosos nas casas, nos templos, nas igrejas, nas comunidades, nos hospitais, nos centros de formação e por aí afora. Então eles trouxeram também uma grande contribuição para o desenvolvimento da população, desenvolvimento daquelas pessoas que viviam naquela realidade muito, muito simples, né? Convém lembrar que eles chegavam em Carolina de avião e depois de caminhão percorriam os 160, quase 200 quilômetros até Balsas, e eram todas estradas de terra, de areia, demoravam 2, 3 dias para chegar. Então, convém ressaltar, sobretudo, esses aspectos, né, da preocupação com a pessoa em todas as suas estruturas. Essa foi uma preocupação de Dom Diogo, que foi
o primeiro bispo prelado, porque em 56, eles chegaram em 52, em 56 foi instituída a prelazia. Até 58, 59, aí Dom Rino assumiu, em 82 a prelazia se tornou diocese, 82, e Dom Rino foi adiante até 96, faleceu em 99, mas já em 96 quem assumiu a diocese foi Dom Franco Macedotti, que veio a falecer no dia 17 de setembro de 2006. Como eu já falei, os combonianos chegaram em 52 e até o momento ainda se encontram em Balsas. Então são 65 anos da presença deles. Evidentemente que antes dos combonianos nós tivemos a presença de missionários que vinham de Caxias a 650, 750 quilômetros em lombo de burro para fazerem as desobrigas, entre eles o padre Clóvis Vidigal, que é muito conhecido na região. E é lógico que os combonianos, dando continuidade à missão, também trabalharam muito com as desobrigas, né? De povoado em povoado, uma vez por ano, em lombo de burro. Então, entre as principais dificuldades, certamente a locomoção, né? Os meios para se locomover, as estradas, não havia asfalto, não havia nenhum metro, nenhum centímetro de asfalto naquela região quando eles chegaram. Só depois que foi surgindo o asfalto em várias rodovias, em várias BRs, estradas estaduais, estradas municipais e federais. Dificuldades certamente eles tiveram também para se adaptarem, e saindo do mundo europeu, saindo da Itália, sobretudo, também da Alemanha, até de Portugal, chegando por aqui com uma vida muito mais simples, muito mais pobre. O calor do Maranhão, como a gente sabe, né, que faz muito calor, sobretudo durante o período do verão, refresca um pouquinho quando chove. O calor, a poeira, o sol, as queimadas, a cultura, também a própria alimentação, a língua, chegam da Itália, chegam da Alemanha, chegam de Portugal, a língua é outra, vindo ao Brasil é o português. Então, para poderem aprender a língua, se adaptar aos costumes, ao clima, custou muito, levou muito tempo. Mas a gente sabe que, não obstante todos esses desafios, eles se sentiam muito bem, felizes, alegres. E quem os conheceu, porque tem muitas pessoas que têm 70, 80, 85 anos, então eles lembram assim com muito carinho, com muita alegria desses missionários e sobretudo de sua disponibilidade, de seu cuidado, de sua atenção pastoral, sobretudo com os mais pobres, os mais necessitados. E a vocês, missionários combonianos, do fundo do nosso coração, nosso muito obrigado, a nossa eterna gratidão. E que Deus abençoe, continue abençoando o trabalho missionário de vocês, aonde quer que estejam. Que sejam sempre testemunhas de fé, do amor, da misericórdia de Deus, do reino de Deus. E levem para frente esta opção pelos mais pobres e abandonados. Que Deus abençoe vocês, abençoe todos vocês da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Balsas. Fiquem com a paz, com o amor, com a graça, com a ternura, com o axé do Deus da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Aqui é o Padre David Tena. Como vai vocês aí em Balsas? Meu grande abraço para cada que tem formado parte da história dos missionários combonianos durante esse tempo que todos
e cada comboniano fez a sua parte na construção de um novo mundo aí naquela pequena cidadezinha de Balsas. Eu desejo que haja muita gente, especialmente jovens e adolescentes, que levem para frente o ideal dos missionários combonianos, sem esquecer de vocês adultos. Grato por tudo, que Deus vos abençoe e não deixemos no esquecimento a obra de São Daniel Comboni. Eu morro, mas a minha obra não morrerá. Tchau, tudo de bom e, se Deus quiser, um dia a gente se vê. Tchau. Boa tarde a todos, ao povo de Balsas, neste momento especial onde os combonianos estão deixando a Diocese de Balsas e particularmente entregando a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Desejo a todos um feliz 2018, uma experiência que se aparenta nova e que precisa do cuidado e do amor de cada um. Cheguei em Balsas no ano 1992, os primeiros meses fui morar na casa do bispo e desde o começo acompanhei a área pastoral do Perpétuo Socorro, ou chamada área pastoral do Potosí. No começo eram 4 comunidades, de São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Félix. Em 94 eu deixei a comunidade do Potosí e fui enviado a Fortaleza. Voltei no ano 2002. A noite que cheguei em Balsas, era dia 15 de janeiro, eu me perguntava qual era o sentido da minha presença, porque naqueles anos Balsas tinha se desenvolvido muito, tinha crescido a área pastoral do Potosí, em particular o CDI e outras comunidades. Mas naquela noite, quando chegamos de São Luís, o padre Fábio Cesena e o padre Emílio Aragônio, foi uma noite de muita chuva e caíram em algumas casas. Isso foi um sinal para que a gente se comprometesse com a luta da moradia. No ano 2003, Senhor Franco entregou aos combonianos a paróquia do Perpétuo Socorro, porque Balsas já tinha se expandido muito e precisava de uma atenção especial. E trabalhamos mais que como paróquia, trabalhamos como comunidade das comunidades, procurando dar a mesma assistência a todas as comunidades. E foi bonito o trabalho feito junto com a coordenação das comunidades, a articulação da área pastoral. Gostaria de lembrar as pessoas que nos ajudaram, as irmãs capuchinhas, também a irmã Inês, irmã carlista, que cuidou das comunidades de São Daniel Comboni e também da comunidade de São Raimundo Nonato. Lembrar os combonianos, particularmente os com que eu convivi durante esses anos. O padre Franco Cesena, que tanto amou a nossa área pastoral, a nossa paróquia, e também o padre Alfredo Benini e o irmão Bernardino. Lembrar também algumas pessoas que faleceram e que foram animadores de comunidades. O pensamento vai a Dona Eusébia, a Dona Raimundinha, que era ministra da comunhão, junto a Dona Ervina, a Fátima da comunidade Nossa Senhora Aparecida, a Dona Teresinha do bairro São Félix, ao Didácio e a Carmelita. Um agradecimento especial quero doar ao filho pelo seu empenho na construção da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele foi o braço direito para levar para frente um pouco o acompanhamento da construção, a compra do material e o acompanhamento dos pedreiros. E hoje essa igreja é um lindo cartão postal da cidade de Balsas, na Praça da Liberdade. Na época foi muita luta. Fomos em poucos que acreditamos, porque o bispo, como também o advogado da diocese, propuseram da gente desistir dessa luta. Entregando a área pastoral, a paróquia do Perpétuo Socorro, desejo que não se percam as características dessa nossa caminhada. Quem vai chegar vai entrar um pouco naquele que é o rumo, a história da caminhada do Potosí, do Perpétuo Socorro.
Potosí sempre se distinguiu dos outros bairros, também por uma certa teimosia e por não concordar com que o centro tantas vezes tomou decisões sem consultar as periferias. Desejo a todos vocês de continuar animados e queria encerrar lembrando aquele canto dos encerramentos dos festejos. Adeus, 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 até para o ano para festejar. Este ano ninguém sabe quando vai chegar, só Deus sabe, mas a gente guarda no coração essa história bonita que fizemos juntos. E vou encerrar lembrando que quando falo do Brasil, do Nordeste de Balsas, o pessoal de Palermo fica com ciúme. Um beijão grande a todos. Obrigado. Tudo bem com vocês? Aqui Padre Roberto Pérez, falando daqui desde Guadalajara, México, agradecendo a Diocese de Balsas por todo este tempo de ter-nos acolhido como missionários combonianos, agradecendo a todas as comunidades pelo caminho feito de fé, de amor, de caridade. Que o Senhor abençoe estes dias de entrega, de festa, de agradecimentos por tantos dons, tantas graças que o Senhor concedeu, através dos tantos missionários que passaram e por tantas pessoas que nos ajudaram. Agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida e a São Daniel Comboni por todo o caminho que fizemos juntos. Deus abençoe. Toque o tambor, o atabaque, a calimba, toque a guitarra, a cuíca, as marimbas, juntando a voz num só canto a quem traz, desde a manhã África um grito de paz. Bendito seja este homem fiel, bendita seja a paixão de Daniel Comboni, bendito é Deus.